Nadinha, vou contar minhas histórias pra vocês. Desde quando eu cheguei na cidade, eu vim em busca de uma família. Não precisava ser perfeita, mas eu encontrei. É, eu encontrei minha mãe Luísa. Eu estava meio perdida na cidade e ela não podia me ajudar ainda. E eu acabei encontrando ela na praia com a família dela. E desde já, né, eu tenho uma família completa. Eu tenho papai, eu tenho vovô, eu tenho primos. Eu tenho uma família que eu sempre quis. Eu tenho o pessoal da FAC 7F. Olá, sou Baby 7F também.